Você já parou para imaginar o que significa realmente ver o trono de Deus? Não uma visão simbólica, não uma metáfora, mas a realidade, nua e crua, da glória incomparável do Criador do Universo, assentado sobre seu trono, cercado de poder, majestade e juízo? Poucos seres humanos na história da humanidade receberam esse privilégio indescritível. Apenas 5 homens, registrados nas Escrituras Sagradas, tiveram seus olhos abertos e seus espíritos transportados para essa experiência sobrenatural, onde o tempo e o espaço se desfizeram diante da eternidade do Deus Todo-Poderoso. Esses homens não eram super-heróis, nem criaturas celestiais perfeitas. Eram, na verdade, homens de carne e osso, que enfrentaram as mesmas dores, medos, angústias e dúvidas que você enfrenta. Mas, em um momento crucial de suas vidas, o céu se abriu. E eles contemplaram aquilo que olhos humanos jamais poderiam suportar por conta própria, o trono de Deus, o centro de todo poder, justiça e santidade. O que eles viram mudou radicalmente a forma como viam a si mesmos, o mundo ao seu redor e, acima de tudo, o próprio Deus. Cada um deles carregou, pelo resto da vida, a marca indelével dessa experiência. E hoje, milhares de anos depois, suas histórias continuam ecoando como um chamado. Um chamado para que você reflita sobre a grandeza desse Deus, sobre a sua presença real e sobre como ele deseja se revelar a você. E se você, assim como esses 5 homens, estivesse sendo chamado hoje para ter uma visão mais profunda do trono de Deus? Será que suportaria? Será que está preparado? Ou será que o medo tomaria conta do seu coração? Nos próximos minutos, você vai conhecer, em detalhes, quem foram esses 5 homens que viram o trono de Deus. Vai entender o contexto em que cada um deles recebeu essa visão, como eles reagiram diante do impossível e, principalmente, o que essa experiência nos ensina sobre a nossa própria jornada de fé, esperança e salvação. Não se trata apenas de uma história antiga. É sobre algo vivo, atual, presente. Algo que fala diretamente à sua alma. Por isso, fique comigo até o final desta narrativa, pois ao término desta história teremos uma oração poderosa para que você também abra os olhos espirituais e veja, pela fé, o trono de Deus. Se gostou dessa introdução, confira outras histórias aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, continue conosco até o final para ouvir a oração transformadora que preparamos especialmente para você. Nossa história começa nas páginas mais sagradas da humanidade, a Bíblia. Ao longo dos séculos, homens e mulheres buscaram compreender a face de Deus, sua glória, sua justiça e seu amor. Mas apenas 5 homens foram escolhidos para ver, com seus próprios olhos, aquilo que a maioria apenas imagina, o trono de Deus. Cada um desses homens viveu em épocas diferentes, sob circunstâncias distintas, mas todos com algo em comum, foram chamados, separados e transformados por Deus. O primeiro homem dessa lista é Moisés, o libertador de Israel, aquele que subiu ao Monte Sinai e viu não apenas a sarça ardente, mas também contemplou a manifestação gloriosa de Deus enquanto recebia os 10 mandamentos. Moisés não viu o trono em sua plenitude, mas esteve diante da presença divina de maneira que nenhum outro havia experimentado até então. O segundo é Isaías, o profeta que, no ano da morte do rei Uzias, foi arrebatado em uma visão celestial e viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Um momento que marcaria para sempre sua missão profética. O terceiro é Ezequiel, o profeta do exílio, que à beira do rio Quebar, na terra de Babilônia, contemplou uma visão apocalíptica, 4 seres viventes, rodas dentro de rodas, e acima de tudo isso, um trono de safira e uma figura que parecia um homem envolto em fogo e luz. O quarto é Daniel, o sábio que, em uma das suas visões noturnas, viu o trono de Deus colocado para o juízo, o ancião de dias assentado, com vestes brancas como a neve e cabelos como lã pura, enquanto milhares e milhares de anjos o serviam. E, finalmente, João, o apóstolo amado, exilado na ilha de Patmos, que teve a revelação final, o trono de Deus, cercado por 24 anciãos, relâmpagos e trovões, enquanto os 4 seres viventes proclamavam dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Cada um desses homens enfrentou desafios imensos. Moisés liderou um povo rebelde pelo deserto, Isaías anunciou juízo e esperança para Israel, Ezequiel profetizou em meio ao cativeiro, Daniel permaneceu fiel em uma corte pagã, e João sofreu perseguição pelo Evangelho. Mas todos eles foram fortalecidos por aquilo que viram.
O trono de Deus, a certeza inabalável de que, acima de toda dor e incerteza, o Senhor reina soberano. Esses 5 homens serão os personagens centrais da nossa narrativa. Em cada parte, você conhecerá detalhes do momento em que contemplaram o trono celestial e como essa visão impactou suas vidas. Prepare-se para uma jornada profunda através da palavra, onde cada cena nos levará mais perto da eternidade. A jornada destes 5 homens até o trono de Deus não foi imediata, tampouco isenta de sofrimento. Cada visão que eles receberam aconteceu em momentos de extrema necessidade, desespero ou missão. E é exatamente por isso que a experiência se torna ainda mais poderosa. Não foi apenas uma visão mística, mas um encontro com Deus que transformou completamente suas vidas. Moisés, o primeiro da nossa lista, estava fugindo de seu passado. Tinha assassinado um egípcio e agora vivia como pastor de ovelhas no deserto de Midian. Ali, no meio do nada, Deus se revelou a ele através de uma sarça ardente que não se consumia. Esse foi apenas o início. Anos depois, Moisés subiria sozinho ao topo do Monte Sinai, envolto em nuvens, trovões e fogo, onde Deus lhe entregaria a lei. A Escritura diz que falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Em um momento ainda mais profundo, Moisés pediu: "Mostra-me a tua glória." Deus então o colocou em uma fenda da rocha e passou diante dele, proclamando seu nome e sua misericórdia. Não foi uma visão completa do trono, mas Moisés chegou tão perto quanto era possível a um homem da sua época. Décadas mais tarde, em um tempo de grande instabilidade nacional, Isaías teve sua visão. No templo, em meio à adoração, os céus se abriram e ele viu o trono do Senhor. Ele relata: "Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam ao redor, cobrindo seus rostos e pés, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos." Ao contemplar essa cena, Isaías se desespera: "Ai de mim! Estou perdido!" Ele percebe sua própria pecaminosidade diante da santidade absoluta de Deus. Mas, imediatamente, um dos serafins toca seus lábios com uma brasa viva, purificando-o e preparando-o para a missão profética. No exílio, longe de sua terra natal, Ezequiel viveu algo ainda mais enigmático. Às margens do rio Quebar, ele viu céus abertos e visões de Deus. A descrição que Ezequiel faz é detalhada e assombrosa. 4 criaturas viventes com rostos de homem, leão, boi e águia, rodas cheias de olhos que giravam misteriosamente, e acima de tudo isso, uma semelhança de trono, como pedra de safira e sobre a semelhança do trono, uma semelhança como aparência de homem. Ezequiel caiu com o rosto em terra, incapaz de suportar a glória que via. Deus, então, o ergue e o comissiona para falar ao povo de Israel. Daniel, também no exílio, experimentou uma visão profundamente simbólica e escatológica. Ele viu o ancião de dias assentado em um trono flamejante, com rodas de fogo, e milhares de milhares o servindo. Livros foram abertos, e o juízo começou. Em meio a essa cena impressionante, Daniel viu também um como o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, sendo conduzido à presença do ancião e recebendo domínio, glória e reino eterno. Esta visão marcou profundamente Daniel e se tornou uma das bases proféticas para a compreensão do Messias. Por fim, João, exilado na ilha de Patmos, é arrebatado em espírito e transportado para o céu, onde vê um trono no céu, e alguém sentado sobre o trono. Ao redor, 24 tronos com anciãos, relâmpagos, trovões, vozes, e 7 lâmpadas de fogo que são os 7 Espíritos de Deus. 4 seres viventes, cheios de olhos, não cessavam de proclamar: Santo, Santo, Santo. A visão de João culmina com a entrega do livro selado e a revelação dos juízos que viriam sobre a terra. Perceba como, em cada uma dessas experiências, o suspense aumenta, o mistério se aprofunda, e a glória de Deus se revela progressivamente. Não são visões comuns, mas encontros que abalam a alma, confrontam o pecado e reorientam o destino desses homens. E, ao conhecermos cada uma delas, somos também chamados a rever nossa própria postura diante do trono celestial. E então, chegamos ao clímax desta narrativa, o momento em que cada um desses 5 homens esteve, de fato, diante da manifestação mais intensa, gloriosa e aterradora do trono de Deus. Não foram sonhos comuns, nem visões vagas. Foram experiências tão reais, tão avassaladoras, que transformaram para sempre os corações, as mentes e as vidas desses homens. Comecemos com Isaías,
cuja visão no templo não foi apenas uma contemplação estética. Ele viu o trono do Deus Altíssimo e, imediatamente, foi tomado por uma consciência profunda de sua indignidade. O profeta não resistiu. Ai de mim! Estou perdido! Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías não apenas viu o trono. Ele viu o Rei. E esse encontro, tão puro e tão violento em sua santidade, quebrou Isaías por dentro. Mas, ao mesmo tempo, o redimiu. Um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando purificação e capacitação. A glória do trono não o destruiu, mas o transformou e o enviou. Ezequiel, por sua vez, ficou prostrado, aterrorizado, ao ver a complexidade do trono e dos seres celestiais. O profeta descreve que sobre o trono havia uma aparência como de homem, mas de cujo meio saía fogo ao redor, e todo se resplandecia como a aparência do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Ezequiel não podia fazer outra coisa senão cair com o rosto em terra. Mas, mesmo caído, Deus falou com ele, dizendo: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. O trono não era apenas majestade distante, mas o lugar de onde o Deus Todo-Poderoso se comunica com seus servos. Daniel presenciou o trono do ancião de dias sendo preparado para o juízo. Em meio a uma visão noturna, ele viu as cadeiras sendo postas, as vestes brancas do Eterno, o fogo fluindo do trono, e o julgamento sendo instaurado. Mas, então, um detalhe fundamental: ele viu alguém como o Filho do Homem aproximando-se do ancião e recebendo um reino eterno e indestrutível. Esse clímax é tão grandioso que atravessa os séculos e fundamenta a esperança cristã na autoridade absoluta de Cristo como Rei e Juiz. E quanto a João? Ele não apenas viu o trono, mas foi testemunha do que estava por vir. Em Apocalipse 4 e 5, ele vê o Cordeiro que foi morto e que é digno de abrir o livro selado com 7 selos. O trono, cercado por trovões, relâmpagos e louvores incessantes, torna-se o centro da revelação final de Deus à humanidade. João vê multidões incontáveis adorando, vê a vitória definitiva sobre o mal e contempla o novo céu e a nova terra que surgirão após o juízo. Seu encontro com o trono não foi só contemplativo, foi profético e apocalíptico. E Moisés? Embora não tenha visto o trono nos moldes de Isaías, Ezequiel ou João, Moisés viveu um dos momentos mais impressionantes quando, em Êxodo 24, subiu ao monte com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. E o texto diz: E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, tão pura como o próprio céu. Moisés, mais do que todos, permaneceu na presença de Deus por 40 dias e 40 noites, recebendo a lei e experimentando comunhão com o Criador. Este é o clímax de todas essas histórias. 5 homens comuns que, em momentos de extrema necessidade, foram levados a contemplar a glória do trono de Deus. Cada um, à sua maneira, foi profundamente impactado, purificado, comissionado, consolado, advertido e transformado. Nenhum deles jamais voltou a ser o mesmo. E você? O que faria se estivesse diante desse trono agora? Se a glória de Deus se manifestasse no seu quarto, no seu trabalho ou na sua igreja, será que você suportaria ou se prostraria em arrependimento e adoração, como eles? Ao final dessa jornada extraordinária, uma verdade resplandece acima de todas: o trono de Deus não é apenas um símbolo de poder, mas a expressão máxima da soberania, santidade e amor do Criador. Esses 5 homens, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel e João, foram testemunhas vivas de uma realidade que transcende o tempo e o espaço. Não foram chamados para verem o trono como espectadores passivos, mas como servos transformados, marcados para sempre pelo impacto dessa visão. Moisés, após contemplar a glória de Deus e ouvir a sua voz, desceu do monte com as tábuas da lei, mas também com o rosto resplandecente. O povo de Israel não conseguia sequer olhar diretamente para ele, tamanha era a glória refletida em seu semblante. O homem que antes fugira para o deserto, com medo de seu passado, agora era o líder destemido de uma nação, o mediador entre Deus e seu povo. Seu encontro com a presença divina não foi um fim em si mesmo, mas o início de uma missão: conduzir Israel rumo à terra prometida. Isaías, purificado pelo fogo celestial, saiu daquele templo não mais como um homem comum, mas como a voz profética de Deus para toda uma geração. Ele que, ao ver o trono, reconheceu sua pequenez e culpa, agora levantava-se como instrumento da justiça e da esperança divina. A pergunta do Senhor ecoou:
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu com coragem: Eis-me aqui, envia-me a mim. Sua vida foi selada naquele dia, e sua missão atravessou séculos. Ezequiel, o profeta do exílio, viu o trono em meio à desolação. Para ele, a visão não significou apenas o juízo sobre Judá, mas também a esperança da restauração. Mesmo longe de Jerusalém, Ezequiel aprendeu que o trono de Deus não estava preso a um templo físico, mas que a presença do Altíssimo alcança qualquer lugar, inclusive as margens de um rio estrangeiro. Sua missão foi árdua, muitas vezes incompreendida, mas carregada de autoridade, pois ele viu o trono e ouviu a voz do Senhor. Daniel, com sua visão do ancião de dias e do filho do homem, compreendeu que, apesar das potências humanas e dos impérios dominadores, existe um reino eterno que jamais será destruído. Essa convicção o sustentou na cova dos leões, diante de reis tiranos e em meio a decretos de morte. Daniel permaneceu firme, pois sabia que, acima de todos os tronos terrenos, está o trono de Deus, de onde emanam justiça, poder e salvação. E João, o último dos 5, viu não apenas o trono, mas a consumação de todas as coisas. Sua visão não foi apenas de juízo, mas de esperança, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitaria com os homens e onde não haveria mais lágrimas, nem morte, nem dor. João encerrou sua vida com a certeza de que o trono de Deus permanece firme, imutável, eterno. E aqui está o ponto central deste desfecho: cada um desses homens foi chamado, transformado e enviado. Eles viram o trono e não puderam mais viver da mesma maneira. A visão que receberam não os alienou da realidade, mas os impulsionou a cumprir seus chamados com mais zelo, paixão e fé. E você? O que essa história fala ao seu coração? Talvez você nunca tenha tido uma visão aberta do trono de Deus, como esses homens tiveram. Mas pela fé, através da palavra, você pode ver, crer e ser transformado. O mesmo Deus que se revelou a eles, deseja se revelar a você. Que essa história inspire você a buscar mais de Deus, a ansiar pela sua presença, a se prostrar em adoração e a permitir que Ele transforme a sua vida completamente. Agora que você caminhou conosco por esta poderosa narrativa sobre os 5 homens que viram o trono de Deus, é impossível não refletir sobre o impacto dessas visões não só na vida deles, mas também na nossa. Essas histórias não são apenas registros históricos ou relatos extraordinários de experiências espirituais, elas são convites vivos, pulsantes, diretos, convites para que cada um de nós também se aproxime, pela fé, do trono da graça. Aproximemo-nos, portanto, confiadamente do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Não é mais necessário subir ao monte, não é preciso ser levado em espírito para outra dimensão, nem ver rodas de fogo ou querubins. Deus, em Cristo, rasgou o véu e abriu o caminho para que todos nós possamos, com ousadia, chegar diante do seu trono. Este é o grande mistério revelado, aquilo que Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel e João viram. Você também pode contemplar, espiritualmente, através da fé em Jesus Cristo. Não há mais separação. O trono não está oculto, ele está acessível, disponível, presente para todo aquele que crê. Por isso, o que você vai fazer com essa verdade? Vai seguir sua vida como se nada tivesse ouvido? Ou vai se render, hoje mesmo, ao Senhor desse trono glorioso? Vai permitir que a visão da majestade divina transforme o seu coração, assim como transformou o coração desses 5 homens? Eu te convido a não apenas ouvir essa história, mas a vivê-la. A buscar, em oração, experiências reais com Deus. A mergulhar na sua palavra e a deixar que ela molde sua mente, cure suas feridas e fortaleça sua fé. E claro, se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Sua interação é muito importante para que possamos continuar produzindo conteúdos edificantes e que tragam crescimento espiritual para você e para muitas outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ser impactado pela mensagem do trono de Deus. E agora, antes de encerrarmos, continue conosco, pois preparamos uma oração final muito especial, para que você abra o seu coração, eleve sua alma e se coloque, pela fé, diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante de Ti, conscientes de que Tu és o soberano do universo, aquele que está sentado em um trono de glória e majestade eterna. Assim como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel e João,
nós também desejamos, com toda a nossa alma, contemplar a tua presença, ouvir a tua voz e sermos transformados para sempre. Pai, nós reconhecemos que, assim como eles, somos pequenos, frágeis e falhos. Muitas vezes, o pecado obscurece nossa visão, endurece o nosso coração e nos distancia da tua santidade. Mas hoje, Senhor, com humildade e reverência, nos achegamos ao teu trono da graça, confiantes não em nossos méritos, mas no sangue precioso de Jesus Cristo, que abriu o caminho novo e vivo para que possamos estar na tua presença sem temor. Deus de Moisés, que revelou tua glória no meio do deserto e chamou um homem inseguro para liderar um povo rebelde, aqui estamos nós, também inseguros, também limitados, mas disponíveis. Usa-nos, Senhor, para cumprir os teus propósitos na nossa geração. Deus de Isaías, que purificou os lábios do profeta e o enviou com uma mensagem de esperança e justiça, toca também os nossos lábios com a brasa viva do teu altar. Purifica-nos de toda palavra vã, de toda mentira, de toda impureza, e faz de nós instrumentos da tua verdade. Deus de Ezequiel, que revelou a tua glória mesmo no meio do exílio, quando tudo parecia perdido, fortalece-nos quando estivermos em terra estranha, quando a solidão e o sofrimento tentarem nos paralisar. Que, mesmo no vale, possamos ver o teu trono, ouvir a tua voz e obedecer ao teu chamado. Deus de Daniel, que mostrou que todos os reinos deste mundo são passageiros, mas que o teu reino jamais será abalado, firma os nossos pés na tua palavra. Dá-nos ousadia para permanecer fiéis, mesmo quando estivermos na cova dos leões, mesmo quando o sistema deste mundo tentar nos seduzir e nos calar. Deus de João, que revelou o final glorioso da história, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, enche o nosso coração de esperança. Ajuda-nos a não perder de vista o fim glorioso, a não desfalecer diante das tribulações presentes, mas a perseverar, sabendo que o teu trono permanece firme, soberano, eterno. Senhor, nós te adoramos. Rendemos glória, honra, poder e louvor a ti, que és digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Que a nossa vida seja marcada pela mesma entrega, pela mesma paixão e pela mesma fidelidade desses 5 homens que viram o teu trono. Que possamos, um dia, nos reunir com eles, diante do teu trono, e lançar as nossas coroas aos teus pés, proclamando eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir. Em nome de Jesus, oramos. Amém.